Boa noite, é um prazer estar de novo aqui com vocês. Eu já perdi as contas, não sei, 10º, 11º. E uma promoção, a gente é coordenadora, eu e o PR, da pós-graduação em paisagismo ecológico, e a gente vem promovendo esses encontros, né, para a gente discutir natureza na cidade e soluções baseadas na natureza, que é um tema absolutamente emergente no mundo, e a gente vem abordando vários temas, né? Então, hoje a gente vai tratar de requalificação de rios urbanos, de corpos d'água, né? Então, eu tenho aqui um engenheiro, engenheiro do século XXI, né? Oswaldo Rezende, que é professor da Poli, da UFRJ. Ele é um pesquisador e trabalha também nessa área já há bastante tempo. Ele é professor lá da Pós, ele dá aula para a gente, é um dos nossos professores que trazem esse aporte interdisciplinar que a gente tem lá. E com uma especial felicidade de estar aqui com a Raquel Cruz. A Raquel foi aluna da PUC, fez a pós-graduação com a gente. Então, a gente tem uma história já. E aí ela começou a trabalhar na prefeitura de Niterói. Foi lá, acho que estagiária que ela começou, e depois ela acabou, enfim, galgando lá, e hoje ela é diretora de ecologia urbana e mudança do clima, que é uma pioneira, eu acho que no Brasil, nessa área. De ver uma pessoa que nem a Raquel, né, que eu conheci, ela... Eu posso contar, Raquel? Rapidinho. Eu conheci a Raquel quando o Pierre, eu não dava aula ainda na PUC, a Raquel foi para a banca, e o Pierre me convidou para ser banca externa, e a Raquel, no dia da banca, não apareceu. E aí, no dia que ela apareceu, uma semana depois, não me lembro mais, e aí eu dei uma bronca danada nela, né? Falei que tinha que encarar, blá, blá, blá. E aí ela, em um mês, fez uma virada, apresentou um super trabalho, que depois serviu de referência para as turmas que seguiram, né? E aí ela realmente deu uma despontada aí, e é uma pessoa, assim, muito, muito competente, né? De repente, ela vai falar um pouquinho mais desse percurso dela, porque eu acho que o percurso dela é muito interessante para muita gente, né? E vamos começar aí qualificação de rios, e na sequência a Raquel vai apresentar o caso que é o caso que ela é responsável lá pelo desenrolar, né? Ela vai contar o processo que foi o projeto do Parque da Orla da Lagoa de Piratininga, em Niterói. Oswaldo, está contigo. Obrigada por ter vindo aqui. Bem-vindos. Por favor, botem os nomes de vocês, a instituição e a cidade de onde vocês vêm. Para quem quer receber certificado, é obrigatório, porque senão eles não reconhecem, não podem dar o certificado. Para quem não quer certificado, é importante para a gente, porque a gente fica sabendo também de onde vocês são, enfim, qual é a área de vocês. Tá? Pode ir, Oswaldo. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite do Pierre e da Cecília. A gente já tem aí alguns encontros, a gente conheceu há algum tempo. Comecei lá com o pessoal do curso, já participamos de algumas bancas lá da PUC, e a gente vem estreitando esses laços aí. Uma satisfação muito grande estar com esse público aí maravilhoso. Acho que vocês conseguiram uma coisa bem legal, juntar muita gente, e com certeza isso aí vão ter filhotes e netos e bisnetos, e essa sementinha aí vai crescer uma árvore maravilhosa aí, não tem nenhuma dúvida disso. Eu vou colocar aqui o início da minha apresentação para essa primeira provocação, né, que o convite foi para esse webinário hoje sobre renaturalização de rios, né? Então eu trouxe esse título de requalificação fluvial, que na verdade é a questão, o tema que a gente vem tratando nas nossas pesquisas já há cerca de 10 anos lá na UFRJ. Então, assim,
mas requalificação, enfim, eu entrei aqui porque você falou que ia falar sobre a questão a ser tratada, estou perdido, mas então trago. Então, por que também não falar de restauração, reabilitação ou de revitalização, melhoria, remediação, e por aí a gente consegue, se a gente for aí, a gente vai estar no mundo de um novelo que a gente nunca mais vai conseguir sair. Então, é importante a gente dar uma inchada um pouco nessas nomenclaturas, para a gente entender a linguagem que todo mundo está falando e saber que todo mundo com um objetivo em comum, né? Aí eu trouxe uma definição de renaturalização, dentre diversas definições que vão ter aí na literatura técnica, tá? Que seria uma busca de 5 objetivos, um grande objetivo de retorno a essa condição original do rio. Quais seriam esses objetivos? Né? O restabelecimento da qualidade da água que ele tinha anteriormente, aquela dinâmica sedimentar e o regime de fluxo, ou seja, quanto que esse rio tinha de vazão de sedimentar e também de vazão de fluxo de águas, o regime hidrológico, hidrodinâmico que ele tinha na sua ordem natural, a sua geometria e a sua estabilidade, ou seja, é uma estabilidade que a gente fala de estabilidade, mas no meio natural nada é tão estável, né? Então é aquela estabilidade dinâmica dos processos naturais. Então o próprio rio tem uma estabilidade dinâmica, né? Seus meandros, a dança dos meandros que passam, né? Que são aquelas formações de meandros, de formação e tudo aquilo. O restabelecimento da sua mata ciliar e também a sua biota aquática. Então, isso seria aí uma definição desse autor. A gente tem diversas outras que não chegam a essa condição original, mas quando você fala naturalização, é pelo português, pela palavra, né, você naturalizar, tornar aqui natural de novo. Consegue enxergar isso de alguma forma aí, né, em rios, vamos dizer, mais rurais. A gente conseguiria chegar muito mais perto dessa condição original, mesmo assim com muita dificuldade. Porque a gente vai restabelecer essa condição original do corpo hídrico. Agora vamos trazer para o nosso campo, que é o rio urbano, e vamos ver o que a gente fez, né? Então está aí um rio que já está em processo de antropização muito forte, né? Já foi retirado toda a mata. Isso aqui é o Rio Pinheiro, lá em São Paulo. Então, lá no meio de processo, no início do processo de transformação e o ponto que a gente chegou. Então, como a gente vai falar de renaturalização quando se trata desses extremos? Então, precisa encontrar meio caminho dentro dessa busca, porque talvez nem seja um objetivo não só não factível, mas também nem desejável, porque para transformar esse rio em natural, a gente precisaria tirar absolutamente toda a cidade, e não é o que a gente quer. A gente quer continuar com uma cidade, mas uma cidade mais equilibrada. Aí, assim, por favor, ninguém lê isso aqui, eu botei esse monte de letra e todo mundo fala, não, pode botar muita letra na apresentação, mas eu coloquei só para a gente ter um exemplo de que é muito rico essa discussão do tema. Então, essa aqui foi uma publicação lá do doutorado da Aline Verón, né? No início da pesquisa, quando a gente começou a entrar nesse papo de um contato que tinha com a gente fazia muito na Europa, muita requalificação de rios rurais, e quando veio para cá, a gente, mas a gente gosta de mexer com problemas mais agudos, né? A gente gosta de cidade, a gente gosta de problemas de cidade, gosta de requalificação urbana, e a gente embarcou lá, junto com o pessoal do TIRF, né, que é o Centro Italiano de Requalificação Fluvial, para trazer todo aquele conhecimento que eles tinham para os urbanos. Então, a primeira coisa que a gente sentou e começou a discussão, que depois teve aí como resultado esse primeiro produto, que foi a tese da Aline, lá em 2013, foi uma discussão do que seria, o que a gente deveria recolher aqui só para mostrar, né, a quantidade de termo que a gente consegue encontrar. Aí a reabilitação, também tem um termo em inglês aí, né, grifado, a remediação, e cada um desses vai remeter, na verdade, a objetivos. Né? Qual que é o objetivo principal
que você tem dentro desse tema, dentro dessa nomenclatura. Então, vamos lá, o termo recuperação, preservação, aí tinha mais coisas, eu nem peguei todas que estão lá na publicação. Vocês podem procurar lá pela tese de doutorado dela, vocês vão ver que tem mais ainda. Então, beleza, Oswaldo, para que você trouxe isso? Foi para piorar a discussão, né? A gente veio aqui para desenrolar. E você era 2, agora você me bota 10, tem cerca de 30 termos, 30 definições. Precisa encontrar, na verdade, uma definição que seja amigável, né, a todo mundo e que junte todo mundo em torno de um objetivo que é tornar o ambiente fluvial mais conectado ao ambiente urbano e que isso seja um ambiente só. Até parar com essa coisa, ambiente construído, ambiente natural. Na verdade, um ambiente urbano natural, alguma coisa que se entrelace. Então, está aqui uma imagem aí inédita, né? Vai ser publicada aí em breve, né? Com um livro que a gente está fazendo aí, um capítulo de uma publicação com a Cecília, trazendo um pouco desse desenrolar, né? Na verdade, a gente tem esse caminho do rio absolutamente degradado e quando a gente quer reduzir essa degradação, a gente pode usar várias ferramentas para reduzir. E dentro dessas ferramentas a gente tem caminhos e nesses caminhos com objetivos que vai ter aqueles termos, a definição daqueles objetivos. Então, você pode caminhar para a renaturalização com aquela definição, né, de tornar natural de novo, numa linha de objetivos. Como a gente sabe que é muito difícil, ainda mais se tratando de rios urbanos, que é a reabilitação. Ou seja, eu vou habilitar esse rio novamente para ele assumir melhores condições ambientais, né? De saúde ambiental. Mas a gente nem sabe qual é esse estado natural. Né? Como esse rio era antigamente? Eu não faço a mínima ideia, não tem registro, não tem foto. Ele foi tão degradado que eu não sei, que é impossível tornar ele natural. Então, a gente vai criar um novo ambiente, um ambiente que não existia na natureza, mas que ele é saudável, que ele tem poucos impactos, que ele é menos degradado, e que as funções da cidade e as funções ecológicas do meio ambiente, eles não se conflitam, mas eles convivem entre si. Né? Então, seria nesse caminho da remediação lá para uma criação. E requalificação fluvial está nesse bolo, ela pega todas essas coisas. Tá? Então, é um termo, né, que você buscando ali no entendimento é requalificar aquele ambiente. Então, a gente vai requalificar. Ele tinha uma qualificação, ele perdeu diversas qualificações quando foi degradado, agora a gente vai requalificar para que ele tenha aí as funções mínimas que a gente necessita, que encontre tantas demandas quanto as demandas urbanas. Então, vamos ver como que a gente chega lá. Então, para começar, o rio, pode dizer que ele é a síntese do território que ele se conecta. Então, ele representa, ele é resultado, a forma de um rio é resultado das características da bacia, fisiográficas, de solo, tudo vai definir como esse rio é, a cara desse rio. Então, qualquer ação que seja realizada na bacia vai se refletir no corredor fluvial. Então, se a gente urbaniza a bacia, esse rio vai ter uma outra cara. Tá? Então, aqui que eu estou trazendo isso daqui, que muitas vezes você ficar tratando aquela ferida, porque você fica tratando a ferida, mas o agente da doença você não trata, né? Que é a cidade urbanizada. Você não trata aquele agente da doença para continuar doente. Então, assim, a requalificação fluvial, né, o tratamento do rio, ele extrapola a faixa fluvial, a faixa propriamente do rio, né? Não é maquiar aquele rio, porque ele vai se degradar novamente. Então, aqui só colocando aí para a gente ter um entendimento, né, ilustrativo, a gente tem o nosso sistema, né, o nosso corpo. Se você pegar lá e fizer um exame de sangue, você vai saber como. Então, na natureza, a gente também pode trazer um pouco isso. A gente tem nossos sistemas hidrográficos. Você vai no rio, faz uma análise, vê como é que está aquilo, tira foto, né, faz toda uma avaliação da saúde daquele rio. Você consegue saber se sua bacia está bem ou está mal. Então, ele funciona também aí como um ótimo indicador de saúde da sua bacia. É interessante, né? Então, toda ação que você fizer para melhorar o corredor fluvial vai ser insustentável se você tiver uma bacia
absolutamente degradada. Não adianta eu pegar, então, limpar o rio, vou aqui passar sabão aqui no rio e você continua com o lançamento de esgoto dentro lá na montante. O rio vai ficar sujo de novo, né? Então, essas unidades de tratamento de rio, essas coisas são um pouco estranhas. Mas como essa bacia se degrada, né? Como a gente degrada essa bacia? Aí, vou trazer aqui fazer uma volta, né? Então, a gente tem as atividades urbanas, e essas atividades, elas alteram o padrão de ocupação do solo. Eu vou entrar muito aqui até na parte lá, naquela apresentação do Pedro, que ele fala sobre drenagem urbana sustentável. Essa alteração modifica a qualidade do ambiente, né? Tanto natural quanto construído. E cada tipo de alteração pode ter um viés negativo, positivos e negativos. Um viés negativo é a degradação do espaço, tanto natural quanto construído. E essa degradação, ela se complementa, né? Vamos dizer, a degradação natural piora a degradação do construído e a degradação do espaço construído acaba deteriorando também o espaço natural. De todas essas ações, né, de todas as atividades, a urbanização já sabe, né, já está criada, que é a que tem maior poder de impactar e causar esses danos, né, negativos no espaço natural. Isso por uma coisa óbvia, né? Qualquer foto de cidade grande que a gente pegar, ela modifica radicalmente as características naturais do ambiente, torna-se outro ambiente. Então a gente tem que entender esse novo ambiente para conseguir construir ele de uma forma um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo. Então, quando a gente vai avançando sobre esse ambiente natural, transformando, a gente tem cada vez mais demanda de recursos e eles se tornam cada vez mais escassos. Então, a gente começa a ter alguns problemas com a água, né? Então, a gente precisa conseguimos encontrar uma forma mais adequada para gerenciar os recursos hídricos, para não ter esses problemas que a gente teve aqui no Sudeste nos últimos 5 anos, né? com a escassez hídrica. E também precisamos muito urgentemente buscar e trazer para uma abordagem mais sustentável para essa relação entre ambiente natural construída, né? Que eu acho que a defesa é um ambiente natural tem que considerar um ambiente construído. Né? Existe um ambiente, existem 2 ambientes, é uma coisa só e a gente precisa entender isso. Então, as ferramentas que a gente vai usar são as ferramentas da gestão de recursos hídricos e as ferramentas de abordagem ecossistêmica do território, que eu vou trazer para a gente chegar lá na requalificação. Tá? Então, o que seria essa abordagem ecossistêmica? Então, tipo o pilar da sustentabilidade, né? Entender como que funciona o sistema natural, quais são os seus ciclos, que vai impactar quando a gente mexer neles, valorar esse serviço, o quanto que vale ter aquele rio limpo, quanto que vale ter aquela floresta protegida, isso tem um valor econômico, a gente precisa ter esse valor para internalizar, derrubar aquela floresta, eu tenho um prejuízo, esse prejuízo é tanto, então, cara, olha só, não derruba, né? Porque tem gente que só entende essa linguagem econômica, então faz parte, eu acho que tem que ter muita atenção a isso. Envolvimento social, é óbvio, né? Porque se você não trouxer a sociedade, não tiver controle social, isso vai tudo por água abaixo. Então, esse prato tem que estar equilibrado, muito bem equilibrado aí, né? A abordagem ecossistêmica sobre esse território, a definição é esse tipo que você olha para aquele ambiente, ele não tem ainda uma exploração de uso, e eu tenho demandas de uso e ele pode me fornecer vários usos. Então, eu vou olhar se eu posso construir um aeroporto, ou eu posso fazer um condomínio, ou eu posso fazer uma reserva. Então, para cada uso que eu vou dar aquilo, ele vai ter uma resposta de impactos negativos. E eu consigo ir o aeroporto de qual tamanho? Para receber um Boeing ou um aeroporto para receber aviãozinho? Então, um condomínio de alto luxo ou é um condomínio pequenininho de casas? Então, cada um vai ter. Então, a gente entender qual que é aquele ambiente, até onde a gente consegue estressar esse ambiente para que ele não seja irreversivelmente degradado. Assim, a gente traz isso para o rio. E o rio, o ambiente fluvial, o ambiente aquático, ele tem que a gente chama de capacidade de autodepuração. Então, ele está estressado. Ele está preparado para a gente ir lá, né, e dar um pouquinho de esgoto nele, ele consegue se recuperar, ele é pronto para isso. Mas a gente não pode chegar e pegar o esgoto de uma cidade como São Paulo e enfiar dentro do Rio Tietê, que ele morre. Então, a abordagem ecossistêmica é conseguir entender até onde a gente consegue chegar e como que a gente vai fazer para reduzir esses impactos de degradação. Então, a urbanização aumentando, a gente tem todo esse avanço
do ambiente natural, área secundária, isso tudo reduz a infiltração da água, a gente vai alterar todo o ciclo hidrológico, isso vai impactar lá na bacia, né, com o ciclo hidrológico, na quantidade da água, na qualidade da água e no valor ambiental dessa bacia. Então, a gente vai ter mais água na chuva, menos água nas épocas de estiagem, então a gente vai ter problema de cheia e problema de escassez hídrica. A gente vai ter uma pior qualidade, deterioração da qualidade da água, que vai impactar, quando você estiver cheia, você vai ter água poluída dentro da sua casa, e quando você tiver estiagem, você vai ter menos água disponível para beber, mais caro vai ser o seu tratamento, e você vai ter menos água para diluir o seu dejeto. E o valor ambiental é pela bacia, né? Um rio degradado, aquilo sujo, né? Aquele aspecto que traz uma desvalorização mobiliária, por exemplo. Tá? Então, tudo isso entra numa roda, essa roda vai girando e vai moendo, é um grande moedor que vão tendo impactos atrás de impactos, que no final das contas, o que a gente está fazendo quando se trata de água, que é a idiota que pode fazer. Você tem um recurso que tem inúmeros usos. O que você vai fazer com esse recurso que você tem infinitos usos? Acho que eu vou carregar esgoto. Pô, mas você pode fazer centenas de coisas. Não, mas eu gosto de carregar esgoto. Então, eu vou só carregar esgoto. Eu acho que isso é uma opção muito ruim, né? Então imagina, mostrando que vou botar para diluir tinta no rio, ele não vai servir para outras coisas, né? A gente perde, você vai perdendo todas as oportunidades. Então, a gente tem que reverter essa lógica urgentemente. A gente já sabe, né, que quanto pior a qualidade, quanto mais degradado o ambiente fluvial, isso vai introduzir um maior custo de manutenção na própria rede e mais prejuízo para a cidade. Então, isso já foi entendido, a gente conseguiu compreender. Então, aí entra esse esforço da gente requalificar, né, as nossas bacias, os nossos rios, as nossas áreas naturais. A gente precisa de um esforço muito forte para rios urbanos, né? E como que a gente vai fazer isso? Aí, voltando lá na palestra do Pedro, ele já falou sobre isso, do manejo sustentável. Desculpa. 2 minutos. Tá. Do manejo sustentável da água pluvial. E dentro dessa abordagem, pode voltar lá, né? Tem todas aquelas abordagens. A requalificação fluvial, ela permeia todas essas abordagens do manejo sustentável da água pluvial. Então, ela vai ter técnicas, ela vai se aproveitar de técnicas que estão aí difundidas aí nessas abordagens. Lembrando que o sistema de água pluvial ele tem uma centralidade muito importante na cidade, porque ele tem capacidade de impactar. Quando ele falha, ele acaba impactando na falha de quase todos os outros sistemas. Então, a gente defende uma adoção da água como eixo estruturante da gestão urbana. Então, a gente vai gerir pela estruturação, vai estruturar a cidade a partir do seu ciclo das águas urbanas. Tá? E aí, muito legal, volto também lá para o Pedro, a essa abordagem de cidade sensível, o WSUD, né? o Water Sensitive Urban Design. Pesquisa mais sobre isso, né? É uma inversão de lógica, em vez de você adaptar o sistema hídrico para a demanda da cidade, você vai adaptar as demandas da cidade da hidrológica, reduzindo esses impactos e aproveitando aquele potencial de uso que a gente tem da água. Então, a água como estruturante, a gente vai pegar o rio, vai reassumir sua significância. Ele define a identidade de um lugar, né? O bairro, você mora onde? Eu moro do lado do rio, né? Tem Pedro do Rio, tem não sei o quê. O indicador geográfico, né? Não, depois da curva, lá na Foz, ou aqui no encontro dos rios, né? E os provedores de serviços ambientais. Ele vai prover diversos serviços socioeconômicos ambientais. E quando a gente não serviço, a gente está com prejuízo desses impactos. Então, quais os objetivos que a gente tem que buscar nessa passagem, né? Então, a gente tem um rio hoje, absolutamente, a gente tem um rio natural lá no nosso diário, né? Que uma semana, aquele não dá para trazer essa cidade. A gente fundir essas duas ideias e ter a melhor configuração possível e outro. Aí é inserida a requalificação fluvial. Então, ela tem um atendimento a esses quatro grandes grupos, né, que é melhorar o ecossistema fluvial, melhorar a qualidade da água, recuperar a recuperação geomorfológica e reduzir o risco hidráulico de inundações. Então, você precisa buscar objetivos nesses 4 pontos para você dizer que você tem efetivamente um projeto de requalificação fluvial.
Aí eu só coloquei aqui diversas atuações dentro da regulação fluvial, dentro de cada grupo desse. Então, eu vou fazer um projeto, eu vou pegar esses objetivos e vou enfiar dentro do meu projeto, na garantia que eu vou cumprir. A gente não vai conseguir renaturalizar o rio, mas a gente vai andar o máximo possível para a gente chegar lá. Tá? Então, a gente vai fazer aqui áreas de retenção de sedimento para reduzir risco hidráulico, vamos melhorar a qualidade da água botando uma estação de tratamento, vamos fazer não sei o quê. Então, aí você já vê que já extrapola, fazer um tratamento extrapolou a questão. Você vem aqui, vou fazer recoleção fluvial, vou fazer ali um espigão, fazer não sei o quê, botar grama, não é isso, né? Aí trouxe aqui lá que foi publicado na pesquisa também da Aline, ela pegou vários exemplos do mundo e classificou dentro da regulação fluvial para ver se eles abordavam isso tudo, né? Aí só para outra provocação, mais gosto de citar, né? Então, esse riozinho aí que era antigamente assim, em algum momento ele se tornou isso daqui, e com um projeto aí de requalificação urbana, que eu diria, ele se tornou isso aqui. Hoje é um grande aí, o ícone, né? Se você colocar, vai aparecer lá no Google como... mas se a gente olhar ele aqui, eu grifei aqui embaixo, ele está aí, né? Com esse nome impronunciável, né? Ele pega ali, dentro daqueles objetivos, o B, o C e o D, ou seja, ele está faltando alguma coisa. Dentro eles podem ter avançado nisso depois, o projeto original não tinha uma preocupação em melhorar a qualidade da água. Então, ele não queria retornar a biota, tudo isso mais. Mas ele faz vários avanços, óbvio, positivo, tá? Mas é só uma provocação para poder assim, não, ele não é assim, a requalificação dentro do conceito do que é um projeto de qualificação. Então, o objetivo a requalificação não se limita a esse conjunto de ações que a gente pode tomar dentro da faixa do fluvial, mas é todo o território que define o rio, ou seja, quem define o rio é a sua bacia hidrográfica, ele é a síntese dessa bacia. O assunto não se esgota, mas o tempo, né, esse sempre se insistindo a se apressar. Então, eu agradeço o tempo. Desculpa por ter falado corrido, tomei aqui uns 4 copos de café antes, mas eu estou meio nervoso mesmo assim. Vamos continuar aí, espero que tenha ficado dentro do tempo. Eu não marquei tempo, não faço a mínima ideia de quanto tempo eu falei, se eu falei 10, 30 ou 50. Mas estou disposto aí, vamos ouvir o que a Raquel tem para falar de prática aí. Muito obrigado, Oswaldo, muito bom. Foi até difícil achar um buraco para falar teu tempo. Você falou assim com o microfone para te dizer, mas foi ótimo, maravilhosa apresentação, muito obrigado. Raquel, por favor. E, Raquel, vê se tem aquela opção também de bloquear a pessoa para fazer grafite em cima da apresentação, para não acontecer de novo. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de trazer aqui um pouquinho desse trabalho. E, enquanto isso, vou compartilhando aqui, vou ver se eu consigo resolver aqui, KPR. Só um minutinho. Só um minuto. Bom, pessoal, eu acho que a Cecília, antes até de começar a apresentar o trabalho, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês como foi como é que esse trabalho chegou na minha mão, né? Realmente eu cheguei para trabalhar na prefeitura, ainda na Secretaria de Urbanismo, na revisão do plano diretor, isso era 2015, se não me engano, 2015, 2016, por aí. E aí, feita a revisão do plano, eu acabei sendo convidada para trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente. Na revisão do plano diretor, a gente já discutia muito, dentro do planejamento da cidade, essa questão do paisagismo ecológico. E quando eu chego para trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, ainda com muitas funções relacionadas à questão de mudanças climáticas, que foi uma parte que eu comecei coordenando dentro da prefeitura, né, o primeiro grupo executivo, o primeiro inventário de gás de efeito estufa, os primeiros reportes para as plataformas internacionais. Então, a Dionê, que é coordenadora geral de um programa grande do governo,
que já estava em andamento, que é o Região Oceânica Sustentável, ela me procura e falou, bom, soube que você é paisagista, trabalha com essas questões de água e coisas ecológicas. A Dionê é uma geógrafa, muito interessada, muito antenada, né, em tudo. Pediu para que eu desse uma olhada nos trabalhos que já existiam, uma série de projetos, né, para o entorno da laguna. E aí ela pediu para que eu olhasse, então, se havia alguma coisa que a gente já podia começar a procurar, licitar, ver o estado, né, dos projetos. Então, eu analisei os projetos e gravei uma pequena apresentação comigo. Eram projetos monofuncionais de reurbanização do entorno da laguna. E aí apresento a ela alguns projetos de paisagismo ecológico que estavam acontecendo no mundo. Então, a Dionê diz, era isso que a gente estava procurando, e então me leva ao vice-prefeito, na época, o Axel Grael, e me pede para que eu apresente isso a ele. Ele, então, me diz, bom, ótimo, em quanto tempo você me entrega um projeto? Então, eu não tinha equipe, né? Eu estava como diretora dessa questão climática ainda, mas não tinha ainda um departamento, tinha uma mesa no licenciamento, assim, e era uma equipe naquele momento. Então, nessa altura, a gente precisa, enfim, eu falo, tudo bem, mas eu preciso de pessoas. Então, eles cedem duas meninas, uma engenheira e uma de relações de políticas públicas, que estavam chegando. Elas chegaram um pouco depois, um mês e pouco de andamento do trabalho. E aí, enquanto isso, eu abri um edital para voluntários, né? Então, a gente recebeu a Letícia, que começou também no trabalho, e a Júlia, que também fazia pós-graduação, isso já do meio para o final, né? Só para contar um pouco de como é que começou a aparecer esse departamento. A gente, então, faz uma ocupação da sala de reuniões da Secretaria de Meio Ambiente, aonde hoje funciona o Departamento de Ecologia Urbana e Mudança do Clima, dentro da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Niterói. Hoje não são mais voluntários, hoje temos lá 2 arquitetos paisagistas contratados, além de mim. Temos também um engenheiro civil e estamos dando andamento a outros trabalhos também dentro dessa linha. Esse trabalho foi um prazer enorme. Quando recebi, eu falei, tudo bem, mas como eu estou sozinha nesse momento e eu estou terminando a minha monografia da pós, estava no meio, assim, no início, vamos botar assim, no primeiro 1/4 do andamento da monografia da pós, eu posso mudar o tema, dá tempo, e eu vou conversar com os meus orientadores, então, e levar esse trabalho para a monografia. Então, foi combinado assim, a Pierre era meu orientador, Cecília minha co-orientadora. Cheguei para eles desesperada, falei, olha, temos essa oportunidade aqui e vamos ter que dar conta, vocês me ajudam. E daí eles abraçaram com muito carinho e alegria. Então, esse trabalho começou, tá? Então, é exatamente isso, é um trabalho que dependeu de muita gente, de muita força política. Eu trago aqui essa parceria, né, que foi da Prefeitura de Niterói e da PUC, não uma parceria oficial, mas uma parceria, enfim, essas 2 instituições foram fundamentais para que isso pudesse existir, né? O apoio da academia, todo o conhecimento técnico desse curso de pós-graduação, ele foi traduzido num edital e, através daí, muito trabalho se deu para a elaboração desse projeto. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, Niterói está localizado aqui às beiras da Baía de Guanabara, com o Oceano Atlântico, né? A nossa área de estudo é exatamente o sistema lagunar de Niterói, né? Que faz parte desse grande complexo de sistema lagunar da Costa Verde, Carioca, Fluminense. Bom, o edital, ele previa um tratamento para o entorno da Laguna de Piratininga, apesar de ser um sistema lagunar de composto por 2 lagunas, né? Mas era isso, e a gente tinha que se ater a isso. Já havia um financiamento, já havia uma coisa escrita. Então, como eu disse antes, é um projeto que faz parte de um grande programa, que é o Região Oceânica Sustentável, né? Se vocês quiserem mais informações, podem entrar no site. Lá tem todos os outros projetos também, informações, inclusive, do Parque Orla Piratininga. Bom,
Um breve histórico para contextualizar, né? Ainda na década de 60, a gente tinha a chegada dos carros pelas barcas em Niterói, né? O que fazia com que a cidade se concentrasse próxima à Baía de Guanabara. Já na década de 70, em 1974, a gente tem a abertura da ponte Rio-Niterói, o que faz com que a expansão da malha urbana adentre o continente, né? Como a gente pode ver aqui nesse esquema, e impactando muito todo esse entorno da Laguna de Piratininga. Então, um pouquinho de imagens dessa laguna, para quem não conhece. Tá? É um lugar lindíssimo. Existe ainda os seus alagados bastante degradados em alguns pontos, em outros a gente tem preservação, vegetação preservada. E era esse o lugar, né, que eu tive assim um grande prazer e uma honra de poder contribuir com toda a pesquisa e trabalho. Bom, mas aí, toda essa pesquisa, né, eu quero trazer para vocês um pouco de quem está por trás disso, né? Tem esse cara aqui, que é o tal do Jack Ehring, né, que eu já vim estudando ele desde a graduação, e ele diz que o planejamento ele vem evoluindo indiscutivelmente para uma integração ou abordagem equilibrada em que múltiplos objetivos abióticos, bióticos e culturais são perseguidos simultaneamente. Por que isso é tão importante? Porque ele divide a paisagem, ou ele consegue enxergar a paisagem nessas diversas camadas, o que facilita muito para que a gente possa não só fazer um diagnóstico, mas também dialogar com todos os outros pares que compõem as equipes de trabalho, né? Porque não é fácil quando a gente começa a falar desse tipo de infraestrutura, num primeiro momento, principalmente eu sendo mulher, nova, e falando sobre uma infraestrutura que vai um pouco além do que a gente está acostumado hoje, né? Como a gente viu na apresentação do Oswaldo. Então, todo esse referencial teórico foi fundamental para que eu tivesse coragem e força até mesmo de responder a todos os questionamentos que me eram postos durante esse processo. E aí, diante disso, é fundamental entender como é que funciona, né, dentro desses várias camadas que compõem a paisagem, a alteração desse sistema, né? Então, a gente tem aqui a Lagoa de... Esse é um trabalho feito pela Sônia Mendes, muito bom, um trabalho de mestrado dela que a gente usou muito. Então, a gente tem aqui, naturalmente, como era a Lagoa de Piratininga e de Itaipu, reparem a relação com o mar. Na primeira ocupação do território, né, a gente, no primeiro passo, lá em 1946, a gente tem uma abertura entre o canal de Camboatá para poder nivelar as duas lagunas, né? Automaticamente eu ganho muita área no entorno daquela paisagem maravilhosa, área seca, né? Eu dreno abaixo o nível dessa laguna. Logo depois disso, eu abro, em 1976, né, eu tenho o aterro de todos os alagados entre esse sistema lagunar e a abertura do canal, em 1978, a abertura do canal de Itaipu para o mar e, mais recentemente, nos anos 2000, a gente ainda tem mais a abertura do túnel do Tibau. Ou seja, um reservatório de água doce que a gente tinha, que abria esporadicamente para o mar, né, só em chuvas muito fortes. Moradores relatam que era uma lagoa de água cristalina, fundo de areia, imagina uma lagoa azul, e que sofreu essa série de intervenções antrópicas, né? Bom, então, essa é a situação do sistema lagunar. Como a gente pode observar, a cidade, o tecido urbano ocupa muito as margens, né? Então, como o Oswaldo falou, não era possível renaturalizar, era uma coisa óbvia, porque se a gente fechasse as conexões, esse nível subiria na chuva e alagaria toda essa área que antigamente era tomada por água. Então, essa é uma imagem desse canal de Camboatá, que conecta essas duas lagunas, né, para a gente ver a qualidade da água, imagina, nessa profundidade, sem nenhum remanso, sem nada, como é possível haver vida com a intenção de ser um canal, de ser um rio, né? E acaba funcionando como um grande vaso comunicante. Agora eu vou passar rapidamente essa questão do abiótico, então foi fundamental a gente entender toda a contribuição das bacias hidrográficas, quem eram elas, como que essa água chegava na lagoa, né?
Então, a gente observa que a gente tem uma interrupção dessa água chegando nas principais bacias contribuintes, né? Reparem que as maiores bacias contribuintes, a gente tem aqui uma infraestrutura construída que recebe não só a água dos rios, mas também de todas as galerias de drenagem, né? Que eles chamam de canal de cintura. Esse canal de cintura, ele recolhe toda essa água, recebe também uma série de efluentes oriundos de ligações irregulares na rede de esgoto, né? Atualmente, a Prefeitura está fazendo um trabalho forte através do programa Se Liga, junto com o INEA, para poder resolver essas ligações irregulares, né? Mas repara o trabalho que dá, né, de ficar escavando sempre e formando uma grande muralha que interrompe essa conexão visual e automaticamente uma conexão com aquela beleza cênica maravilhosa que eu tinha mostrado anteriormente. Sem contar que qualquer alteração no nível, chuvas muito fortes, né, você imagina, o nível aqui da saída da água pluvial, isso retorna, né, e volta lá para dentro do continente. Bom, então foi fundamental também entender um pouco do solo, o que nos fez entender um pouco dos ecossistemas naturais. E depois, o que restou desses ecossistemas naturais, né? O que a gente tem para trabalhar, então? Quais são os ecossistemas atuais? E eu gostaria de chamar a atenção aqui para essa grande área. Vocês conseguem ver meu mouse? Eu não sei. Para essa grande área aqui, nude, né? Que é um grande ecótono, né? Onde era um brejo, o mangue começa a se estabelecer. Então, eu tenho algumas imagens aqui desse processo, algumas plantas que vivem bem tanto no ambiente de água doce quanto salino. Aqui já o início do mangue chegando, né? Então, aqui a gente vê um restinho das taboas, aqui sobreviventes relutando com aquele manejo que a gente tinha mostrado antes. Então, aqui a Ilha do Pontal, uma das áreas ainda que tem uma qualidade maior, né, e que foi previsto como área de preservação, né, para a gente fazer só um manejo das exóticas. Um belo e lindo bosque de cambuís que existe dentro dessa ilha. Um pouquinho da restinga, a gente também repara várias exóticas, o estado dela é bem complicado. Aqui, essa foto para mostrar uma prática que é dos moradores de muito tempo, que eles têm uma prática de queimar a taboa, e aí depois a taboa renasce na área onde a gente tem uma menor concentração de salinização. Enfim, a arborização do entorno também, com bastante amendoeiras. E aqui eu quis mostrar, trazer para vocês um pouco, não são só pessoas que moram ali, né? A gente tem um grande número de moradores que são da avifauna, lindos, que estão presentes naquele lugar. E aí, uma das grandes preocupações tudo bem, o mangue chegou, não tem como conter o mangue, e como que vai funcionar isso? E os animais de água doce? E os animais que são originários daquele lugar? Será que todos têm tolerância à salinidade? Será que todos vão conseguir sobreviver ali? Então, isso era uma questão do projeto, né? Então, a gente entra agora na camada do social, né? A gente passou pelo abiótico, pela toda a parte biótica de fauna e vegetação. Agora, a gente entra no tecido social, né? Entendendo toda a questão da mobilidade. A gente não teria estacionamentos, então a gente precisava contar com a rede de transporte público para tentar entender os principais acessos. A gente trabalhou muito junto com a equipe do Niterói de Bicicletas, entendendo as rotas de ciclovia para conciliar com o parque. Um levantamento das atividades econômicas, e uma que mais chamou a atenção é a pesca. Todos esses pontinhos azuis foram pontos de pescas que nós levantamos na nossa pesquisa, né, no nosso diagnóstico, visitando a área. Então, isso era muito positivo e a gente achava, a gente viu ali um grande potencial. E aí, para completar a questão sociocultural, a gente fecha aqui agora com o levantamento das associações de moradores, que, enfim, ficaram próximas em todo o processo e que foi fundamental para o desenho desse projeto. Bom, e aí dentro desse, de novo, né, então feito o diagnóstico Jack Erne, a gente, ABC lá, seguindo o Jack Erne, a gente agora volta para o Jack Erne e começa a falar um pouco sobre o quadro de desenho adaptativo, né? Então ele dá um passo a passo e começa a falar sobre os atores.
Bom, no momento que eu estava escrevendo a monografia, ficou claro para mim que os itens 1, 2 e 3 do quadro eu conseguiria atuar. Que os itens 4, 5 e 6, que seria identificar os indicadores, monitorar os resultados e aplicar os resultados, eu não conseguiria naquele momento. E eu trouxe isso porque eu fico muito feliz, porque a licitação da primeira etapa da obra saiu, foi homologada, então eu fico muito feliz em ver que lá naquele momento, né, eu dizia, porém fica registrada a metodologia aplicada e no caso de materialização e possibilidade de acompanhamento de implementação do projeto, dos demais itens poderão ser analisados em futuro trabalho. Então eu fiquei muito feliz de reler o trabalho esses dias e ver que está sendo materializado, né? Bom, então o primeiro ponto, né, seria definir os serviços ecossistêmicos relevantes para o meio urbano. Então, no diagnóstico, isso já foi feito, né? As metas para o plano e como é que isso aconteceria. Esse processo foi transdisciplinar, como dito aqui, incluiu cientistas, profissionais. Aqui eu quero destacar a importância da participação do Comitê de Bacia, né, do CLIP, porque o primeiro teste, a gente começou a desenhar o projeto, né? E aí a primeira apresentação foi para o CLIP, dependia da aprovação deles e foi acolhido com muito carinho e eu gostaria de destacar aqui a importância desse órgão para que esse projeto para que esse projeto saísse, né, continuasse ganhando força. Bom, então, o segundo item seria priorizar os objetivos dos serviços ecossistêmicos e considerar os compromissos e alternativas que também foram feitos, né? Isso aqui eu destaco a importância, né, da Dionê, do Axel, do prefeito Rodrigo Neves, do secretário Eurico Toledo, que foram tomadores de decisão, né, que abraçaram o projeto e levaram adiante. E aqui o desenho da experiência. E aí desenhar essa experiência para mim, né, onde estavam aqui os profissionais de planejamento, foi um trabalho muito legal que eu vou apresentar a seguir. Então, a primeira ação foi dividir a laguna em trechos, né? Eu não vou falar trecho a trecho porque é uma coisa enorme, mas gostaria de chamar a atenção, né, que o parque, então, ficou no entorno de toda essa orla. Esse desenho já é do projeto executivo, tá? De quem ganhou o consórcio, isso já não era lá de trás nosso. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor do que foi isso. Bom, o primeiro passo, como eu tinha dito antes, era resolver essa questão aqui dessa água que chegava, né, das principais bacias contribuintes, dos rios, dos principais rios, e como é que a gente trataria essa grande zona de ecótono, né? Então, mais uma imagem mostrando a situação. E aí a proposta, no termo de referência, era a gente tratar através de alguns jardins de tratamento, né? Ainda muito imatura, né, a proposta, era um projeto conceitual, a gente não tinha dados suficientes, sei lá, foram 3 meses para a elaboração disso, no máximo. Então, a gente desenha como é que seriam essas diretrizes de ação. Aqui, ó, 2 minutinhos. Tá, ok. Então, quando já agora na fase final, a gente tem aqui os principais rios, né, contribuintes, os principais rios contribuintes, o Cafubá, o Arrozal, o Jacaré. Então, foram propostos bacias de sedimentação, né, e jardins filtrantes, assim como escrito no projeto, só que agora com todos os estudos de biota, todos os estudos das dinâmicas hídricas, toda a batimetria e tudo mais que estavam considerados. Então, aqui um pouquinho dessa imagem, né? A gente tem aqui o rio chegando e todos esses jardins de tratamento, onde as águas serão recebidas. Esses jardins de tratamento nada mais são do que brejos, né? Então, a gente recebe essa água doce, a gente propõe um refúgio de fauna ao mesmo tempo, no caso dessa transição ecológica, e a transição continua a acontecer aonde ela precisar acontecer naturalmente. Por isso que a gente fala da questão da indução, né, da resiliência. É uma construção da resiliência
mas a gente constrói inicialmente e aí depois ela vai indo sozinha. Então, seguindo aqui, a gente tinha uma outra proposta ainda no projeto conceitual, que era tentar começar a frear e tratar essas águas que vinham das bacias contribuintes, né? Essa foi uma primeira proposta, que não foi possível, enfim, mas que foi possível fazer um tratamento com jardins de infiltração nas esquinas, nas principais esquinas das ruas contribuintes. Como a gente sabe, quando chove, né, as ruas acabam virando grandes rios, grandes condutores de água. Então, aqui mais uma imagem de como ficaria a ambiência dessa reurbanização, né, associada a toda essa rede de infraestrutura verde, que são jardins lindos, mas que também tratam a água, trazem habitat, minimizam o calor, não é? E devolvem a lagoa para a população. E trazem a população de volta para a lagoa, né, na verdade. Então, mais uma imagem, né, dessa ambiência. A ideia aqui não é apenas um projeto de reurbanização, como é o que tinha chegado na minha mão inicialmente, e sim, hoje eu fico muito feliz de ter sido esse trampolim, né, para que esse projeto de solução baseada na natureza, essa reestruturação desse corpo hídrico, né, pudesse acontecer. E eu deixo aqui registrado que foi um projeto que teve ampla participação da população através de oficinas, através de muita conversa, muito bate-papo na porta das pessoas, através de muito amor que todos aqueles moradores têm pela Lagoa de Piratininga. Muito obrigado, Raquel, muito obrigado, Oswaldo. Vocês conseguiram fazer apresentações de 45 minutos e 15, né? Uma hora eu falei, caramba, acho que vão ficar roxos de tanto pouco respirar e sair falando aí, né? Muito bom, muita informação, tem muitas perguntas boas que estão acontecendo, né? Aqui no chat, e vocês podem ir colocando enquanto a gente vai estar fazendo essa primeira conversa após as apresentações, né? Mas eu acho muito interessante, né, o que o Oswaldo traz, né, que o rio, ele é o retrato do território. E o Jack Erne, ele fala exatamente a mesma coisa. Ele diz as águas é um pouco o sistema sanguíneo, né? Quando o sistema urinário, o sistema de líquidos do corpo. Quando você está doente, você vai lá, você faz um teste das suas urinas para ver o que tem dentro, e a partir daí a gente sabe o que você tem. Pode pegar as águas urbanas nossas, você vai saber exatamente quais são as doenças do território. Eu acho que isso aqui é muito rico, a gente entender e ressignificar a presença do rio, né? Então, essa metodologia que você traz do WSDU, né? que a gente faz a cidade adaptada à capacidade do rio e não adapta o rio à capacidade, né, à cidade, isso também tem a ver também com no conceito do Jack Erne, né, das cidades hidrocentradas, né, hidrofocadas, onde a água tem um papel principal. E o tema das águas é um tema super rico, a gente já teve 3 webinários sobre esse tema. Eu tenho a impressão que a gente vai poder ainda fazer muitos, porque cada tema sobre esse assunto, cada abordagem, ela se complementa e muito rica. Fiquei muito, muito feliz de ver a combinação de vocês dois aqui, de um super, assim, abre a cabeça, né? Porque nossa realidade é tão dura, é dura feito aqueles canais ali de concreto, né? E a gente tem a força da natureza para a gente, para reverter isso aqui. E a gente viu boas soluções aqui de como se fazer, como se pensar. Eu agradeço muito as falas de vocês, assim, eu fiquei muito tocado aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada aí pelas 2 excelentes apresentações que eu sabia que viriam, né? Porque eu conheço todo mundo que foi convidado, né, para trazer esse aporte para a gente, né, para compartilhar com um amplo público. Eu acho que é muito importante esse compartilhamento de conhecimentos, de experiências e de mostrar que
não só possível, como é absolutamente necessário e urgente a gente ter uma mudança radical no nosso olhar da visão, né, que as pessoas têm dos rios nas cidades. Isso daqui é uma coisa que é um paradigma, né, antigo de controle, de higienismo, de ficar livre da água, de não olhar a água como a fonte da vida, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente consegue passar sempre que a gente está atuando, né? Seja dando aula, seja em palestras ou quando a gente é contratado também para trabalhar, né? Então, faz papel, né, de mudar, né, a cabeça das pessoas, fazer mudar a chave, né, do ficar livre da água para usar a água como fonte, né, fonte de recurso, seja ela no rio, seja ela no saneamento, seja onde ela estiver, da chuva, né, como é que a gente usa, né, projeta para ter, né, para ter água de qualidade, que a gente possa usufruir de várias maneiras. Para isso a gente precisa de biodiversidade, então a gente começa a entrar naquele conceito do Jack Ahern, que é o conceito ABC, né, abióticos, bióticos e culturais, que são os humanos. Eu acho que a Aline Verol está entrando aqui, então vocês podem perguntar para a autora, que acabou de entrar aqui. Está todo mundo perguntando da tese acho que é a tese da Aline, né, que você estava citando, é dela? Né? Então, a Aline acabou de entrar, exatamente. A Aline acabou de entrar aqui, todo mundo querendo saber da tese dela, ela está aqui, ela pode digitar para vocês a referência. Então, eu acho que esse tema é urgente, emergencial, casado com o da biodiversidade, né? Porque não dá para pensar em água se não pensar em vegetação, né? Em floresta, em ecossistemas, então essas coisas estão juntas, e como é que a gente traz isso de volta para o nosso tecido urbano, para regenerar funções perdidas, né? E trazer o tão utópica, né? Sustentabilidade, né? Que fica muito, mas se a gente não fizer uma regeneração dos processos e funções, isso não acontece. Eu acho que hoje aí o Oswaldo e a Raquel, né, trouxeram assim, por que e como dá para fazer, né? Eu acho que A gente tem muita pergunta. Super importante. Tem muitas perguntas, vamos começar a passar, né, Pierre? Você está com elas aí? Estou com muitas perguntas. Então, começa aí a dar uma... Eu acho que a gente não vai dar conta de qualquer pergunta, inclusive. Mas muita pergunta, né? Tem uma pergunta que diz, mas se a gente nem atende o Código Florestal, né, quanto à metragem mínima de APPs, é necessário rever essa metragem de APP quando a gente implementa uma solução de renaturalização de rios, por exemplo? Eu acho que é uma boa pergunta, porque até eu não tenho muito a resposta clara nesse caso. Eu não sei, Oswaldo, você quer começar com essa, de repente? Trazer a questão do Código Florestal realmente é tornar bem complexa a discussão, porque, infelizmente, o Código Florestal ele tem essa definição das APPs, né, da faixa marginal de proteção dos rios, definindo mínimo de 30 metros, e não tem uma definição muito clara de como a gente vai trazer isso para a realidade urbana. Então, ele fala qualquer rio que exista, seja ele com água, sem água, você precisa definir no mínimo 30 metros de cada lado. Aí isso gera um conflito, que é o conflito da lei impossível de ser respeitada. Se você tem uma lei que é impossível de ser respeitada, você não vai respeitar nada. Então, eu acho que tem que ter uma discussão muito forte do rio urbano, né, e do rio rural, não só do rio florestal. Então, se é uma floresta, vai respeitar lá o Código Florestal. Agora, se entra numa área rural, numa área urbana, eu acho que deveria, sim, haver uma discussão mais aprofundada sobre como gerir essa faixa de proteção. Essa deve existir. Aqueles eventos da região serrana de 2011 mostrou assim, muito claramente
o impacto, né, e a conta que a gente paga por não respeitar isso. Então, eu lembro que acho que o Ministério do Meio Ambiente fez um sobrevoo pós-desastre e colocou depois uma faixa, eu acho que não sei se foi INEA, a faixa de FMP em cima da faixa de destruição do rio, né? Então, foi a faixa mais afetada, né? Não que as outras não foram. Realmente o rio passou e falou assim, cara, vocês entenderam agora a FMP, né? Mas é óbvio, quando a gente vai chegar aqui no Rio Maracanã, assim, cadê a FMP do Rio Maracanã, né? Do Rio Joana, aqui do Rio Comprido? Assim. Então tem que haver uma discussão mais profunda nisso. É impossível. Para mim, o problema é esse, né? Que é impossível de respeitar. Eu diria também que, assim, enxergar quais são as funções ecológicas que a gente quer, né? Uma lei é um instrumento largo, né? De uma malha larga, né? E aí como que a gente consegue pegar a lei e ter uma adaptação inteligente, né, a cada local. A local que a transformação é tamanha que, assim, até a FMP não faz tanto sentido. Então, como cada caso a gente pode não tipo trazer a FMP, mas pelo menos as funções ecológicas e aí com soluções mais densas, enfim, eu acho que tem todo o leque de questões. Eu vou passar de repente por essa questão da FMP. A FMP ela exige o emprego de vegetação nativa, né? E aí vou te fazer a pergunta, Raquel. Os jardins filtrantes da Lagoa de Piratininga contemplam somente espécies nativas? Raquel? Raquel tá aí? Acho que ela tá Eu acho que a congelada. internet... Olha, no edital... Ah, tá voltando. Tua internet está um pouco bugada aqui. Tá falha. A gente não está te ouvindo. Acho que ela congelou. Bom, Bom, passa para uma outra. Espera ela voltar. Ela caiu, deve voltar. caiu mesmo. Bom, eu acho que eu posso responder, né? Porque eu conheço o projeto e sim, é tudo vegetação nativa. É obrigatório, porém, não existe outra alternativa a não ser a vegetação nativa. E a gente tem muita vegetação nativa que faz esse papel, né? Eu recomendo conhecer o pessoal da Hidrobotânica de São Paulo, que é um pessoal muito especializado, podem procurar, tem redes sociais. Hidrobotânica é uma palavra só, tudo junto. E eles têm muito trabalho, eles trabalham com isso há décadas, né? Há dezenas de anos. Então, tem muito material sobre isso e eles conseguem avaliar, né, cada espécie sua capacidade de tratamento, uma série de questões, né? Eu vou continuar respondendo. Tem uma outra pergunta que era a questão da manutenção, com a manutenção de um jardim filtrante, né? É um corte raso da vegetação a cada 30 dias. Né? Então, uma manutenção bem baixa, não precisa de mão de obra especializada, não precisa de contratação de fazer a licitação, de fazer grandes obras, não. Uma mão de obra de jardineiros, né? Então, é um posto acessível para bastante gente e não precisa depender de grandes empresas. Eu acho que isso aqui também é uma coisa interessante, né? A gente não fica preso a um formato de grandes empresas, né? Deixa eu botar a Raquel de volta, que eu acho que eu vi ela entrando. Cecília, você está vendo também as perguntas? Pronto, botei como co-animador a Raquel. Existe algum projeto de requalificação fluvial urbana no qual o rio voltou a ter sua geomorfologia mais orgânica, mais próxima do seu curso natural? Oswaldo? Mas o objetivo é caminhar mais próximo da geomorfologia natural. Para Rio Urbano, acho muito difícil conseguir fazer isso. Você acaba criando um novo ambiente. Muitas vezes esse ambiente natural é grampeado, né? Você vê ele ali super natural, mas na verdade ele por dentro ele é rígido, né? Você tem
uma rigidez disfarçada, meio maquiada. Você faz muito isso, né? Tipo, nesses banhados construídos, né? Nas wetlands, né? As constructed wetlands. Você olha que ele é naturalzíssimo, mas se você olhar como foi feito aquilo, na verdade, tudo aquilo está meio grampeado, né? Você quer mimetizar os impactos positivos daquilo. Para quem quiser consultar assim, base de dados com experiência de recolectação fluvial, tem um site europeu que, se não me engano, é Restory. Bota no Google lá, Restory Rivers. Aí provavelmente vai ser dos primeiros ali. É uma base compilada de, sei lá, acho que já são, vou chutar, não sei se já chegou aos milhares de casos de tentativas sucedidas, bem-sucedidas ou não, de requalificação de rios na Europa e também fora da Europa. Então, tem nos Estados Unidos, Europa, tem, assim, eles vão montando uma base de dados. Então, é um sistema tipo um mapa que você abre, você vai lá, tem umas bolinhas, você vai entrando e vai vendo os projetos. É muito interessante. Ali você consegue ver a definição dos objetivos, até onde ele foi, se foi implantado, fotografias. Então, é muito rico. Para quem for buscar base de referência, eu sugeriria esse site aí. Muito bom isso, muito bom mesmo. É um atlas, né, de projetos. Legal, muito bom. Muito bom. Que nem o OPLA de Soluções Baseadas na Natureza, né, que é europeu, e tem os nossos casos brasileiros lá também, mas é legal saber que tem esse de rios, eu não sabia. Tem um projeto de naturalização que lá em Singapura, do Bishan Park. Você conhece esse projeto? Queria saber a sua opinião. Desculpa, Cília, deu uma travada na hora que você falou. Um projeto de renaturalização de um parque que pega um canal, né, que estava como concretado, como todos os nossos canais urbanos aqui, e tinha um espaço grande, e aí é feito um projeto onde refeito os meandros e vira um grande parque espetacular. E aí eu queria saber em qual categoria entraria esse trabalho do Bishan Park. Então, eu não sei se você conhece ele, mas ele é um projeto bastante emblemático para paisagistas, né? Porque foi feito por um alemão que é um craque na história, que é o Herbert Dreiseitel. Eu queria saber o que você, como é que você categorizaria esse projeto, se você conhece. Não, infelizmente eu não conheço, Vou Cília, passar depois, então você me responde depois. Mas com aquele quadrozinho que tem as ações e tal, aquilo é uma boa ferramenta que dá para ir montando, né, vendo quais são os objetivos pretendidos e alcançados, consegue fazer ele encaixar dentro do conceito da requalificação, bem fácil. Tá, legal. Pierre, você está aí com a lista de perguntas? Prossiga. A Raquel que não conseguiu voltar, né? Caiu. Estou de volta. Ah, tá aí. A Raquel está conosco. Desculpa, não sei o que aconteceu, acho que eu apertei alguma coisa aqui que saiu tudo do ar. Respondi, mas não sei, foi respondida a pergunta? Acabei respondendo, Raquel. Obrigada. E uma pergunta: projetos pautados por soluções baseadas na natureza e infraestrutura verde são comumente, equivocadamente, vistos pelos gestores locais como problemáticos, devido, entre outros fatores, pela necessidade e custo de manutenção regular que geram. Como os gestores de Niterói avaliaram esse aspecto da implantação desse projeto? Bom, no caso da Laguna de Piratininga, a gente tem uma situação lá que não tinha, assim, vamos botar, não era uma situação só de ser infraestrutura verde ou não ser infraestrutura verde, né? Os gestores entenderam, claro que o vice-prefeito na época, o Axel, é engenheiro florestal, né? Então ele tem um pouco mais de conhecimento no assunto.
A gente mostrou também que a questão da manutenção, na verdade, muitas vezes é muito mais fácil, né, do que uma infraestrutura subterrânea, por exemplo. Então, a questão dos jardins, a tecnologia utilizada, né, a metodologia utilizada, você, no máximo, você vai ter que ter jardineiros. Hoje, eles têm lá uma máquina que você tem um custo altíssimo de manutenção dessa máquina o tempo inteiro. Você tem que ter pessoal fazendo a limpeza, você tem um problema grande de mau cheiro, de vetores, enfim, e que, na verdade, você poderia, por exemplo, capacitar essas pessoas para serem jardineiros, que é um trabalho muito mais legal. Então, todas essas questões foram discutidas, né? E foram entendidas com muita tranquilidade, assim, né? Eu não sei como isso porque deixa claro também um processo, né? Eu fiz parte do projeto até a concepção e finalização do projeto conceitual. A partir daí, o projeto caminhou para dentro da UGP, que é uma outra secretaria, né, um outro órgão municipal. Foi feita a licitação por lá. E todo o acompanhamento do projeto executivo, eu soube, assim, sabia mais ou menos o que estava acontecendo, mas eu não fiz parte completa de todo esse trabalho. O Pierre, através da MBA, foi uma das empresas que participou da licitação, né, que montou o consórcio. Eu acho que talvez o Pierre também possa trazer um pouco de como é que foi esse processo ao longo do projeto executivo, né, porque isso ainda era antes da licitação. Eu não sei como é que isso ficou depois. É engraçado que eu estava falando exatamente o que você falou enquanto você estava fora da sala, né? Que a gente sai, quando falando de manutenção de infraestrutura verde, de equipamentos baseados na natureza, a gente sai daquele contrato de manutenção que envolve maquinários pesados, envolve empresas, envolve uma série de coisas. Você consegue até formar uma população local, e aí é uma ideia de cruzar com a geração de emprego verde em Niterói, né, que parte desses empregos verdes que estão dentro do plano, o plano da prefeitura, serem alocados justamente para a educação ambiental, para poder ter pessoas fazendo guia durante o fim de semana e poder ter pessoas fazendo manutenção, né, que você pegar qualquer pessoa e transformar em jardineiro. É muito fácil e muito bom. É um emprego muito gratificante, assim. Então, a gente delineou qual quantidade de mão de obra necessária para poder fazer a manutenção, porque é fundamental. A gente cansa de ver aqui obras, eu não estou falando isso de paisagismo, não, estou falando de obras até mesmo de edifícios, que não tem mínimo cálculo de como é a operação desses equipamentos. E aí, quem fez o tema de referência é um grupo, quem acompanhou, fiscalizou o projeto é outro, e quem vai operar é outro. E aí não tem diálogo entre todo mundo, nem capacidade econômica para fazer essas coisas, né? Mas ali foi bem assim, teve um trabalho de fiscalização pesado, justamente preocupado com o pós-obra, né? Como que vai ficar e como que vai ser. Né? Então, resumindo, eu diria que é isso, né? Tinha uma outra pergunta sobre as hortas, né? Se vai ter horta, mas o problema é que a gente está numa faixa mais de proteção, né? E aí tinha um conflito ali que a gente não quis criar, porque tem legislação ambiental que não permite ter horta no local, né? Então a gente não podia colocar isso no projeto. Mas acredito que depois, se isso acontecer num uso, em algum lugar, assim, num outro contexto, eu acho que a paisagem é um território fluido, né? Acho que está aberto. Tem muita gente preocupada, Raquel, com a gentrificação, que não é bem exatamente o assunto no seu webinar hoje, mas eu acho que é um tema que apareceu até durante a fala do Oswaldo também, né? A gente renaturaliza um rio e à frente, né? Eu estou de frente para um valão e daqui a pouco estou de frente para um rio cheio de passarinho, cheio de água. E aí, como que... Acho que essa pergunta é para os dois, Oswaldo também, né? A Raquel. Quais são as ferramentas? Mas isso não é só para a natureza de rio, é tudo que é ligado às soluções da natureza. Bom, lá, no caso de Piratininga, já estava previsto, né, junto disso, uma questão de regularização fundiária, né? Porque todo o processo de gentrificação exige esse aumento da valorização do solo, mas, por exemplo, em áreas de comunidade, né,
Se a pessoa tem posse, né, se ela tem a documentação de propriedade daquela edificação de propriedade, daquele seu pedaço de terra, esse processo é positivo, inclusive, para ela, né? Então, eu acho que acompanhado de todo esse trabalho, é fundamental que exista esse processo de regularização fundiária, né? E, enfim, o que mais me ocorre é isso, né? Você precisa dar o direito da pessoa de estar ali, porque senão realmente, enfim, todo esse processo acontece mesmo. E a preocupação é exatamente haver uma migração, né, dessas pessoas e acabar entrando em outras áreas de proteção ambiental, né, que é uma questão. Então, junto disso, eu acho que também tem que ter um programa muito comprometido de fiscalização, né, de ocupação de áreas de proteção ambiental, como, por exemplo, a gente tem em Niterói, que é um grupo multidisciplinar também, que tem trabalhado muito com essa questão das ocupações em áreas irregulares, né? Então, começou, já tira logo, enfim, e cadastra a pessoa em todo, tem que ter isso associado a toda a questão de habitação social, né? Então, são programas interligados, né? Como a gente falou, a paisagem, ela é interligada, enfim, todas essas secretarias, todos esses programas estão juntos, né? Então, é fundamental que a gente tenha governos assim, né? Com esse olhar de várias disciplinas, né, e da interligação delas, e que a população também cobre isso do governo, né, porque a população tem uma força muito grande. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, mas é um processo real, assim, realmente, bom, ao meu ver, acontece, né. Queria só fazer uma colocação rapidinha. Quando falaram na questão do custo da manutenção, né? Eu acho que quando se faz um orçamento e uma escolha para um determinado projeto, tem que se considerar, eu acho que os projetos que a gente tem aqui no Brasil são caríssimos, porque aquele projeto do Cheonggyecheon lá de Seul, ele incluindo o museu, conexão de esgoto para levar para tratamento, que corria ali embaixo daquele viaduto, né, onde tinha o córrego que estava entubado. Ele custou 350 milhões de dólares. Está aqui num livro de Harvard, né, que tem esse custo. E na época eu fiz uma conversão quando eu estive lá e era próximo da discussão da Cidade da Música, lá, Cidade das Artes, e na Barra da Tijuca, que quando era praticamente o mesmo valor, né, de se construir aquele transatlântico gigantesco encalhado no meio da Barra da Tijuca, que até hoje é um elefante branco, né, ou se fazer um trabalho de uma extensão de quase 6 quilômetros, que equivale a sair da Ceilândia, Rio Branco, entrar na Presidente Vargas, Francisco Bicalho e desaguar na Baía de Guanabara, né? Então, de uma riqueza aquele trabalho de requalificação do Cheonggyecheon, incrível. Eu conheci o chefe da equipe, que era um ecólogo, né? E que, inclusive, tem todos os... Isso aí está sendo monitorado até hoje. Foram introduzidas centenas de espécies nativas, né? E de vegetação terrestre, aquática, também fauna aquática, e eles estão monitorando, então teve um aumento gigantesco, porque o parque tem várias seções, são 3 seções distintas, que é mais naturalizado, mais mineralizado, até chegar numa área bem mais natural. Então, ele mudou completamente e oferece serviços ecossistêmicos incalculáveis, né? Porque evita as inundações, reduziu as ilhas de calor, a poluição do ar, sonora, das águas. Então, assim, tem que colocar isso tudo dentro do pacote do custo, né? Do longo prazo, não é só a questão da manutenção, até porque os viadutos são velhos, por isso que na Coreia eles estão demolindo. 40, 50 anos depois tem que fazer alguma coisa com eles, ou paga para restaurar ou demole. Então, eu acho que aí tem que ter também uma valoração
de dos benefícios que vêm com um projeto desses, né? Versus todos os impactos que vêm com um projeto de engenharia pesada. Então, eu acho que isso aí é fundamental quando se pensa, quando se faz qual obra eu quero executar, né? Qual é o melhor para essa cidade, para essas pessoas. Então, eu acho que não é assim, só o custo da manutenção que tem que entrar na conta, né? Quais são os benefícios que isso daí vai trazer versus os impactos que uma obra de engenharia causa. E aí tem que contabilizar, inclusive, o custo da saúde, né? No estresse das pessoas, enfim. Eu acho que é uma virada de paradigma mesmo no olhar para que projetos queremos essa cidade, né? Que cidade será essa? E acho que a pandemia está trazendo essa discussão hoje com muito mais celeridade em vários países do mundo. Gostaria muito que a gente tivesse nessa mesma sintonia, né? Saindo um pouco da nossa descolamento essa coisa psicopata que a gente está vivendo nesse país, mas eu acho que a gente tem que sair, a gente que tem esse olhar tem que discussão e tem que levantar essa discussão onde a gente estiver, né? Para que cidade é essa que a gente quer, né? Que futuro que a gente está pensando? Como é que a gente vai sair dessa pandemia? É para o shopping center ou é para áreas verdes, né? A gente vai trabalhar pela vida ou pelo consumo e a doença? Eu acho que é essa escolha que a gente está em jogo. E estão discutindo isso na Europa muito fortemente, nas cidades americanas também, apesar do país não olhar para isso, as cidades estão olhando, e na Ásia também, né? Então, eu acho, na África também, né? É bom lembrar que a África está na nossa frente, né? E nossos países, nossos vizinhos latino-americanos estão dando um show na gente. Então, a gente está tomando aí do mundo inteiro. A gente tem que... Aqui, a gente, como um grupo já bastante consolidado, né? Tem muitas pessoas aqui que a gente já ficou amigo, enfim, a gente está trabalhando junto, está se perpetuando, a gente trabalhar mesmo junto para ganhar esse poder político que a gente precisa ter, né? Para a gente alavancar essa transformação. A gente tem... vou confessar que o Parque Orla Piratinga está monopolizando as perguntas. A gente tem isso aqui. Mas eu acho que tem uma pergunta que apareceu de várias maneiras ao longo da apresentação, que eu acho que a gente não pode fechar sem tocar, e a gente está quase acabando, que é a questão de lançamento de esgoto, né? Tem muita gente pensando, mas vem cá, o paisagismo só vai ser do entorno, só vai ficar uma coisa bonitinha ou vai continuar lançando esgoto? Como que está essa questão, né? Então, eu acho importante colocar a respeito disso. Posso falar? Junto com toda a questão... Bom, vamos lá. Todas as bacias contribuintes, né? A gente está fazendo um trabalho, nós, Prefeitura, junto com o INEA, estamos fazendo um trabalho que chama o Programa Se Liga. Já tem bastante tempo, acho que tem para mais de 2 anos. Que... Qualquer dúvida, vocês podem entrar no site da Secretaria de Meio Ambiente, depois eu posso deixar aqui para mais informações, mas o programa Se Liga, ele vai batendo de porta em porta, junto com técnicos da Prefeitura e do INEA, para conferir se a pessoa está com a ligação direto na rede de esgoto ou se ela está com uma ligação irregular à rede pluvial, né? A gente sabe muito bem que existem casos de várias cidades no Brasil onde não existe uma coleta da rede de esgoto, né? E que as pessoas acabam por ligar na rede de águas pluviais. E aí a gente começa com aquela história toda que o Oswaldo trouxe aqui para a gente, que a gente trata o rio como um condutor de esgoto, né? Então, aquela água que era limpa começa a receber o primeiro esgoto da primeira galeria de drenagem, o segundo esgoto da segunda galeria de drenagem, e assim vai. Então, a gente joga o esgoto da cidade inteira nos corpos hídricos. Bom, não era diferente em Niterói, toda a parte de ampliação da rede de esgoto foi feita, mas ainda assim existem muitas pessoas que não atualizaram suas ligações, né? Não levaram para a rede de esgoto, continuam com a ligação irregular na rede de água pluvial, e outras que mudam para casa, simplesmente não sabem como é o esgoto, para onde vai o esgoto e continuam sem saber. Então, a Prefeitura está fazendo essa grande campanha de conscientização, e aproveito aqui, eu não sei se a gente tem pessoas de Niterói, né, da região oceânica, que procurem saber, procurem a secretaria também, para procurar ver aonde que está ligado o seu esgoto, né, e eu acho que é uma responsabilidade de todos nós isso,
Se nós queremos tão bem assim os nossos rios, então a gente sabe pelo menos para onde está indo o nosso esgoto, da nossa casa, né? Então, isso é uma coisa fundamental. E aí a intenção é que cesse bastante essa ligação irregular. Mas ainda assim, pode ser que hajam ligações, né? Então, para isso, todos aqueles jardins de tratamento que recebem as águas pluviais dos principais corpos hídricos, né? Tem uma capacidade filtrante de tempo seco. Né, na hora da chuva isso extrapola. Então, eu acho que o Pierre pode até dizer um pouco mais sobre isso, mas é basicamente isso. Que acontece que os rios recebem parte grande da carga, né? E esses rios estão passando pelos jardins filtrantes, não? Então, em tempo de fluxo normal, sem chuva, o rio é tratado a mais de 90%, né? Então, a gente está limpando a lagoa através da limpeza dos rios, né? Obviamente, quando tem um incidente de chuva, não tem como, né? Transborda, mas isso já faz assim, uma quantidade de dias com tratamento muito alta, né? Que chama de tratamento de tempo seco com jardins filtrantes, né? Então, esse é o projeto que está em licitação, que estamos todos impacientes para ver. Estamos às 8 horas, né? Eu acho que é legal respeitar o horário. Cecília, você quer dar uma palavra? Eu quero agradecer muito os palestrantes, do Aldel, pela generosidade de compartilhar conhecimento aqui com a gente. Quero agradecer muito. Hoje a gente bateu aqui, que eu vi uma hora lá, estava com 272 pessoas. Então a gente vem conseguindo um público muito bom, né? Durante todas essas semanas que a gente está trabalhando, né? Trazendo esse conhecimento para vocês. E assim, para mim também, eu aprendo sempre que a gente está aqui. Engajamento, muitas perguntas, né? É pena que a gente não consegue dar conta. Muitas coisas relevantes são faladas aqui no chat. O chat a gente sempre imprime para depois ler. E é uma satisfação muito grande mesmo estar tendo esse retorno desse trabalho. Quando a gente, lá em março, quando pensei em fazer esses webinários, eu imaginei que seria bom, mas eu não tinha ideia que ia ser tão ótimo, né? Acho que para todo mundo, para a gente, eu estou vendo que as pessoas estão vindo recorrentemente. Isso daí é muito, muito gratificante, muito legal. Agora eu quero muito que a gente continue, né, atuando juntos e que a gente venha ter esse poder político de transformação. A gente já teve até um dos webinários aí falando de redes, né? Lembrando que todos os nossos webinários passados estão no nosso canal do YouTube, que é da pós-graduação ecológico da PUC-Rio. Então, quem quiser ver, rever, está lá, pode indicar, né? Passar para os alunos. Eu acho que quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, melhor. Aqui no Brasil a gente tem isso muito restrito a grupos, né? Grupos acadêmicos, grupos, enfim, mas a gente realmente tem essa grande assim, drive, né? Essa orientação para disseminar o máximo possível, né? Democratizar o conhecimento, levar isso para todos os rincões do Brasil, de fora, porque a gente está tendo gente de fora do Brasil, recentemente nos nossos webinários também, de maneira que a gente possa, de alguma maneira, realmente construir para a construção de um outro mundo, né? Nenhum outro mundo melhor, porque eu acho que eu sempre falo que o pessoal da minha geração e da geração dos meus filhos, né, estragou o mundo, o planeta, para a geração das minhas netas. Então, eu acho que eu estou aqui meio que pagando um pouco, né, fazendo quase missionária, há muitos anos já, fazendo essa pesquisa, né, trabalhando nisso e buscando compartilhar, né? Eu acho que tudo que eu aprendo, eu fico assim super afim com o máximo de pessoas possível, fazer com que cada pessoa aí se torne uma semente também, né? Germine, floresça e dê muitas sementes, né? Então, muito obrigada por estar aqui. Eu fico sempre super feliz, né? Nesses momentos, eu acho que nesse momento tão complexo que a gente está vivendo de pandemia, enfim, de desafios cotidianos, esse dia, quarta-feira, para mim é um dia assim
de alegria, né? Estar aqui com vocês, eu fico muito satisfeita, super feliz em estar com mais gente super legal, né? De ter gente sempre aqui compartilhando, também generosos, compartilhando conhecimento. Estar aqui com o Pierre, né? Meu parceiro aí de muitos anos já também. E, Pierre, vamos falar da semana que vem, porque semana que vem tem mais. Vamos fazer o seguinte, eu acho que é legal o Oswaldo se despedir, depois a Raquel, e eu fecho falando da Você fecha falando? Tá bom. Ok. Oswaldo, por favor. Bom, pessoal, agradecer aí a participação de todo mundo, de novo o convite aí do professor Pierre e da professora Cecília. É sempre um prazer estar com eles, é sempre muito bom, muito frutífero. E legal ver essa coisa do crescimento, né, da rede, que teve até uma palestra para trás, falou sobre rede, né? Acho muito interessante ver qual o potencial da rede. E eu acho que a luta ela tem que ser em rede, porque a gente não pode perder mais, a gente já está perdendo muito. Eu acho que as batalhas estão sendo vencidas pelo outro lado e está na hora da gente fortalecer as nossas batalhas, porque a gente não pode perder essa guerra de jeito nenhum. Para o pessoal que perguntou ferramenta, eu botei no chat ali um link que nós ferramentas de requalificação brasileiros, que é em português, são bem antigos, vários EMADs, tá? Fim da década de 90, início de 2000, mas que tem material relevante. Ferramenta de atuação no corredor fluvial, no rio em si. Mas ferramenta para requalificação fluvial, no conceito que eu falei, busca as ferramentas de urbanismo sustentável, construção sustentável e drenagem sustentável. Tudo isso que vai permitir com que definitivamente a gente tenha uma requalificação fluvial. Bom, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo e estamos junto. Vamos seguir aí. Estou aberto para contatos, deixei meu e-mail, estou aí. Vamos seguir em frente. Muito obrigado, Oswaldo. Bom, gostaria de agradecer também, Pierre e Cecília. Para mim é sempre um prazer enorme estar com vocês. Até emocionante, né? Sempre falo isso, porque foram as pessoas assim que me mostraram que existia esse caminho, essa profissão. Então, é um prazer enorme aqui estar retribuindo com o meu trabalho e fazendo parte dessa rede, mais uma para trabalhar, e espero poder contribuir também, disseminar o máximo possível dessa possibilidade, né, de um planeta saudável, de uma requalificação dos nossos espaços hídricos e de recuperação das nossas águas, né, uma coisa tão cara para todos nós. Quero agradecer ao Oswaldo, segunda vez que nos encontramos assim em temas, mas é sempre muito bom, aprendo sempre um pouquinho, bastante, na verdade. Quero agradecer e agradecer a todos pela presença e por dividir esse trabalho. Obrigada. Bom, muitos agradecimentos. Eu vou me juntar com esse movimento de gratidão, né, de poder compartilhar conhecimento, de poder compartilhar esse sentimento que a gente tem com o território, né, é sempre muito bom, assim. E a dinâmica entre vocês dois foi muito boa, assim, né? Eu acho que a gente viu toda a questão, né, do rio como uma característica territorial fundamental que acaba, pelo fenômeno da gravidade, concentrando todos os problemas do território, né? Ele acaba sendo um concentrado de problemas, né? E aí ele nos obriga também, né? A gente viu, né, na apresentação do Oswaldo, que ele nos obriga a não pensar só nele, a gente não ser parcialista, né? A gente não focar, sou no Rio, sou onde alaga. Não, tem que repensar o território como um todo. As coisas se deslocam dentro do território. A gente não pode olhar um problema local e dizer, esse aqui é o problema, porque, na verdade, às vezes ele é um sintoma de um problema muito maior, né? E depois ver como que esse tipo de solução já vem sendo implementado. E aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um estado particularmente abençoado pela natureza, né, pela grandiosa da terra, e que está sendo muito maltratado. Então, a gente tem realmente aqui, não é só um trabalho de multigerações que a gente tem que limpar, que a gente tem que refazer, né, e cada um de nós está fazendo um pouquinho aqui, compartilhando ideias e participando aqui. Então, muito obrigado a cada um de vocês que está assistindo, que está participando, que está colocando as perguntas, que está colocando perguntas de muita qualidade, né? Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Semana que vem a gente vai falar de uma outra escala, mas que tem a ver, porque é tudo interligado, né?
A gente vai falar de jardim de chuva, é uma solução mais colada ao território. A gente vai ver como que ela interage com as águas, como ela interage com a fauna, como ela interage com uma série de fenômenos, com o desenho urbano e a qualidade urbana. E vamos partir para o céu e falar de teto verde, como que também a gente pode cobrir nossas ocupações arquitetônicas com teto verde, com um grande especialista brasileiro, o Sérgio Rocha, que está há muito tempo nessa luta, e que tem uma pesquisa muito ampla sobre o tema dos tetos verdes, desde os primórdios, desde as primeiras implementações humanas, né? Então, a gente aguardamos todos vocês. O link da inscrição é diferente agora toda semana, está aqui no flyer, a gente vai divulgar nas redes sociais, e o link da sala é o mesmo de sempre. Muito obrigado a todos, até semana que vem, bom final. Só para frisar que quem quiser o certificado tem que se inscrever, tá? E se der problema, porque tem uma disparidade do CPF com o nome. Então, é isso, basicamente, que são as dúvidas de toda semana. Muito obrigada, boa noite, até a quarta que vem. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau.